Fala moçada do curso de Matemática Básica, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você que está procurando refinar os seus conhecimentos em matemática. Se ao final desta aula você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado ou quiser fazer alguma sugestão, deixe seu recado que eu retorno sempre que possível. Moçada, não se esqueça de se inscrever no canal e também de clicar no sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Estou sempre postando novas aulas por aqui semanalmente. Vamos à aula de hoje? Muito bem, moçada, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conjuntos numéricos, reta real e plano cartesiano. Repare que a coisa vai melhorando, a gente já está chegando aí próximo de entrar nas aulas de matemática do ensino médio, plano cartesiano, que vem a ser isso, afinal de contas. Muito bem, nas aulas anteriores das operações matemáticas e dos primeiros conjuntos numéricos, nós fechamos com radiciação, ficou um complemento por fazer, vamos dizer assim, sobre conjuntos numéricos. E eu vou associar essas duas coisas com a reta real. Eu gostaria que você imaginasse o seguinte. Imagine que eu tenha desenhado aqui na minha lousa uma linha invisível. É isso mesmo, uma linha invisível. E aí, eu vou colocar nessa linha invisível os números matemáticos à medida que eles vão aparecendo. Lembra-se disso? A primeira operação que o homem fez foi a operação de soma, e para essa operação nós criamos um conjunto de números, que eram os chamados números naturais. Se eu vier nessa linha invisível que eu acabei de passar aqui para você e colocar todos os naturais, eu vou colocar um pontinho em cima do 0, um pontinho em cima do 1, um pontinho em cima do 2, um pontinho em cima do 3, um pontinho em cima do 4 e assim por diante. Vou orientar isso para a direita por convenção e lá no fim você vai ter o infinito, que não se define. Então repare, eu estou colocando nessa linha invisível mais uma vez os números que eu estou criando. Esse pontinho representa que o número apareceu. Repare que há um buraco entre o 0 e 1, porque eu ainda não tenho números entre 0 e 1, só com os naturais. E aí, lá na nossa aula, eu poderia representar os naturais, então, por uma bola, e imagine todos esses números aqui dentro. Esses são os números naturais. Se eu pegar os números inteiros, que são os negativos, e vier nessa linha invisível e colocá-los, eu tenho que fazer um pontinho no menos 1, um pontinho no menos 2, um pontinho no menos 3, um pontinho no menos 4, e aqui atrás eu vou ter um menos infinito. Reparem, moçada, que está brotando aqui todos os números de menos infinito até mais infinito. Onde, toda vez que aparece um número, eu coloco um pontinho para representar esse número. Mais uma vez, a lacuna entre, por exemplo, entre o menos 1 e o menos 2, ela está aberta, eu ainda não tenho esse número. Esse era o conjunto dos inteiros. E aí eu disse para você lá atrás que os inteiros abraçavam os naturais, porque afinal de contas quem faz subtração faz soma. Então os inteiros, eles abraçavam os naturais, fazendo com que os naturais fossem um subconjunto dos inteiros. E aí nós já tínhamos então duas operações e dois conjuntos numéricos. Depois eu fui para a operação de produto, não requer um novo número, e fui para a divisão, onde apareceu o número P dividido por Q, um Q diferente de zero, que são as frações. Por exemplo, 2/3. Por exemplo, 1/5. Lembrando que 1/5 é 0,2, é o decimal, e 2/3 é 0,666, que é uma dízima periódica que é diferente do número irracional, que a gente viu na radiciação. Se eu pegar as frações e colocar nessa linha invisível que está brotando aqui, que está deixando de ser invisível, eu vou ter que colocar um pontinho, por exemplo, no meio, um pontinho, por exemplo, no 3/4, repare, o 3/4 está aqui. Eu vou ter que colocar um pontinho no 1,2, que é um decimal, ou seja, uma fração. Ou seja, vão aparecer pontinhos
em toda essa linha invisível, representando esse novo número, essa nova situação. A nossa linha que era invisível, ela está ficando cada vez mais visível. De menos infinito a mais infinito. Mas ela ainda não é cheia. Detalhe importante. Se eu pegar 10 e dividir por 2, fiz esse exemplo, dá 5, isso quer dizer que uma fração pode dar um inteiro. Então, o que acontece? O conjunto dos racionais abraçava tudo isso. Ou seja, natural é sub de inteiro, inteiro é sub de racional. Eu consigo fazer de uma fração um número inteiro. Seja ele positivo ou negativo. Menos 10 dividido por 2 vai dar menos 5. Muito bem. E a linha que era invisível, ela já está com esse formato. E aí nós vimos, por exemplo, um número como raiz de 2, que dava 1,4142 e assim vai e nunca mais termina. Para quem acompanhou a aula de radiciação, isso aqui não tem repetição, não é uma dízima periódica, ou seja, eu não consigo fazer do raiz de 2 uma fração. Então esse número é um número especial. E tem um detalhe, eu não posso colocá-lo aqui porque ele é um número especial. Eu não consigo fazer dele números anteriores. Então aqui, moçada, eu vou ter que abrir um conjunto especial à parte, que é chamado de conjunto dos irracionais. E os conjuntos anteriores não é um subconjunto desse cara. Ficou claro isso? Só que tem um detalhe. Se eu pego os números irracionais e coloco aqui, a raiz de 2 ela vai aparecer em algum lugar aqui, ó. A raiz de 3 e todas as outras raízes. De tal forma que as lacunas que ainda existem, elas agora são preenchidas. E eu passo a ter uma linha contínua de menos infinito até mais infinito. Moçada, essa linha que representa todos esses números, de menos infinito até mais infinito, é a maneira que a matemática achou para representar todos esses conjuntos, mais uma vez, de uma maneira mais simplória. E aí tem um problema. Ficou esse buraco aqui entre o racional e o irracional. O que a matemática faz? Ela não deixa esse buraco, ela cria um conjunto que abraça todo mundo. Veja que não apareceu um número novo. Esse conjunto que abraça todo mundo é conhecido como conjunto dos reais. Normalmente eu represento ele por esse R bonitinho. Esse é o conjunto dos reais. Com isso, moçada, você verifica o seguinte, que qualquer racional é real e que qualquer irracional também é real. Só que é um detalhe, racional e irracional são números bem distintos. Eles são números reais, mas não tem nenhuma relação entre eles, uma vez que você não consegue fazer de um irracional um racional. E aí, a maneira que eu tenho, como eu te disse, de representar todos esses conjuntos de uma maneira bem simples é por essa reta que a gente dá o nome de reta real. Moçada, essa reta ela vai aparecer muito no curso de matemática do ensino médio, você vai ver em breve. Ou seja, essa é a reta de referência que nós adotamos para trabalhar com várias frentes da matemática, por exemplo, funções, por exemplo, trigonometria, por exemplo, números complexos. Ou seja, isto é talvez um dos mais importantes sistemas de referência da matemática básica, que é a reta real. É a maneira simplória que eu tenho de representar todos esses conjuntos, não se esqueça disso. Lembrando que eu deixei lá na radiciação uma situação ainda não resolvida, que é, por exemplo, raiz de menos 4, ou seja, raiz com índice par. Eu disse lá e volto a repetir aqui, isso vai ter solução em algum momento. Nós vamos ter uma disciplina um pouquinho mais para frente no ensino médio, chamada números complexos, e eu vou achar solução para isso. Isso significa uma coisa importante. O conjunto dos reais é o último conjunto da matemática? Não. Nós vamos ter no futuro um outro conjunto abraçando isso daqui. Vai surgir um novo número na matemática, que vai resolver essa situação, esse conjunto
mais tarde será chamado conjunto dos complexos, mas não é o caso de trabalhar com isso aqui agora nessa matéria. Mostrado o seguinte, a matemática ela requer, muitas vezes, referenciais para fazer certos estudos. E a grande verdade é que a matemática tem alguns sistemas de referência, como por exemplo o plano cartesiano, que é o que eu vou falar aqui hoje. Nós temos o sistema de coordenadas polares, nós temos o sistema de coordenadas esféricas, nós temos o sistema de coordenadas cilíndricas, ou seja, são vários referenciais que, de acordo com o nível de dificuldade do que você trabalha na matemática, você vai aprimorando esses referenciais. No ensino médio, o sistema de coordenadas cilíndricas e também esféricas não é trabalhado, então esquece isso por enquanto. O sistema de coordenadas retangulares é o que eu vou falar hoje, e tem um outro sistema que é o polar, que trabalha com dados trigonométricos, mas falaremos disso numa outra ocasião. Hoje eu quero falar com vocês sobre um dos mais importantes sistemas de referência para o ensino de base, que é o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Nada mais do que a fusão de duas retas reais, onde você vai pegar uma reta real, origem está aqui, aqui seria o menos infinito, o mais infinito. Não se esqueça de uma coisa, todos os números vistos nas aulas anteriores estão aqui, então você poderia colocar, por exemplo, 1, você poderia colocar, por exemplo, 5 meios, você poderia colocar, por exemplo, raiz de 7, ou seja, você pode colocar aqui na reta real todos os números vistos nos conjuntos anteriores. O que é o plano cartesiano mais uma vez? Você vai pegar uma nova reta real e vai colocar perpendicular a esse, de tal forma que a origem de um vai coincidir com a origem do outro. Então, isso é uma reta real, isso é uma reta real. As duas sempre perpendiculares entre si. Esse sistema é um dos mais importantes de sistema de referência da matemática, ok? Esse eixo aqui, ele é conhecido com o nome de eixo das abscissas. E esse eixo aqui é conhecido como o eixo das ordenadas. Antes que você fale x e y, tome cuidado. Pode ser x e y? Pode. Como eu te disse, isso aqui é um referencial. Dois cuidados, na verdade. Primeiro, muita gente olha para isso aqui e fala, isso é um gráfico. Não, isso não é um gráfico. Isso é um sistema de referência. Gráfico é o que eu vou desenhar nele, por exemplo, no caso de funções. Aí eu vou ter um gráfico. Então, o gráfico é essa linha vermelha. O plano cartesiano nada mais é do que um sistema de referência. E ele pode ser usado, por exemplo, em funções. Ele é utilizado esse eixo com o nome de domínio, esse eixo com o nome de imagem. Trigonometria. Esse eixo é eixo do cosseno, esse eixo é eixo do seno. Estou usando o referencial. Complexos, por exemplo. Esse eixo é eixo real, esse eixo é o eixo imaginário. Então, repare que no futuro, aquele conjunto que vai aparecer, que eu disse agora há pouco, ele vai ter uma reta só para ele. É o conjunto dos complexos, dos imaginários. Então, o fato é que o plano cartesiano ele é um sistema de referência. Se você criar uma nova teoria na matemática, de repente você pode adotar o plano cartesiano como referencial. Você vai dar nome para o que você criou aqui e aqui, se é que você vai criar alguma coisa com dois valores. O fato é, o plano cartesiano ele é um sistema de referência da matemática e pode ser utilizado em qualquer frente da matemática. Mais algumas informações importantes sobre o plano cartesiano. Repare que quando eu desenho os dois eixos no plano, no caso aqui o meu plano é o plano da lousa, eu tenho 4 regiões bem distintas. Essas regiões, elas recebem nome. Por exemplo, por convenção, essa parte aqui, repare, são 4 partes, então isso são chamados de quadrantes. Esse aqui, por convenção, é o primeiro quadrante. Sentido anti-horário de giro, esse é o segundo quadrante. Aí você vai pensar assim, pô, você está falando de trigonometria? Não, não tem trigonometria aqui ainda. Plano cartesiano, continuo com ele. A única coisa que você precisa entender aqui é que quando eu desenho esse sistema de referência, eu tenho várias informações que você precisa assimilar. Dentre elas, essa divisão em quadrantes. Aqui eu tenho o terceiro quadrante e, claro, aqui o quarto quadrante. Então, o plano cartesiano ele tem essas regiões e você precisa guardar isso para mim. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, sentido anti-horário de convenção.
Mais informações sobre o plano cartesiano. Quando eu pego um ponto P qualquer, em qualquer que seja o quadrante, esse ponto ele vai ter sempre dois valores. Ele vai ter um valor no eixo das abscissas. Agora eu vou recorrer aqui a um x, vamos chamar isso de x. E ele vai ter um valor no eixo das ordenadas, vamos chamar de y. Atenção, eu poderia chamar de A e de B, de P e de Q, isso não importa, ok? E aí você vai representar esse ponto, primeiro, sempre pelo valor da abscissa e depois pelo valor da ordenada. Então, esse ponto no plano cartesiano, ele tem dois valores, uma abscissa e uma ordenada. Detalhe importante, o nome desse ponto é uma coordenada. Isso é coordenada. Cuidado para não confundir com a ordenada, que é o eixo y. Então nós temos abscissa e ordenada. O ponto que tem os dois valores, ele é uma coordenada. Isso te lembra alguma coisa? GPS, por exemplo? Repare o seguinte. Esse ponto no primeiro quadrante, ele tem uma abscissa positiva e uma ordenada também positiva. Se eu viesse para o segundo quadrante, um outro ponto P1 aqui, por exemplo, ele teria uma abscissa aqui e uma ordenada aqui. Então, claro, x e y sempre abscissa primeiro. Aqui você tem um valor x, é negativo, tudo bem. E aqui um valor y. Ou seja, o x aqui é negativo, o y é positivo. Se eu tivesse um ponto P2 aqui, eu teria uma abscissa ainda aqui e uma ordenada aqui. Repare que se eu colocar xy aqui, esse x é negativo, o y também é negativo. Se eu pegar um ponto P3 aqui, de coordenadas xy, ele vai ter a abscissa aqui, a ordenada aqui. Repare que nesse caso, a abscissa é positiva, a ordenada é negativa. Moçada, repare um detalhe importante. Se você conjugar, se você fizer a combinação de positivo e negativo, eu tive todas as situações. Mais com mais, mais com menos. Mais com mais, mais com menos. E tive menos com menos e menos com mais. Todas as combinações possíveis. Isso é muito interessante do ponto de vista matemático. Moçada, mais informações sobre o plano cartesiano. Agora a última, vai. É o seguinte, vou recorrer à geometria. O que é uma bissetriz? Na geometria, você aprendeu o seguinte, se você tem duas semirretas gerando um ângulo, existe uma reta chamada bissetriz. Muita gente faz confusão. A bissetriz ela é uma reta na geometria. Ela divide esse ângulo em duas partes iguais. Então, se eu puxar aqui do vértice do ângulo um segmento de reta, dividir esse ângulo em duas partes iguais, esse segmento de reta pontilhado que eu estou desenhando é uma bissetriz. Então, por exemplo, se esse ângulo é um ângulo de 60 graus, essa bissetriz divide ele em dois ângulos de 30 graus. Vamos fazer uma coisinha aqui no plano cartesiano. Repare, eu vou na origem, esse ângulo é 90 graus, 90 graus, metade é 45. Eu vou traçar a bissetriz desse ângulo, para cá e para cá. Repare que aqui, claro, o ângulo vai ser 45 graus, 45, 45, oposto pelo vértice 45, 45. Essa bissetriz é chamada bissetriz dos quadrantes ímpares. Repare isso, primeiro e terceiro. Então essa é uma BQI, bissetriz dos quadrantes ímpares. O que essa bissetriz tem de especial? Qualquer ponto sobre ela, se você levar no eixo X e no eixo Y, tem valores iguais. Por exemplo, se esse ponto aqui é 3, então aqui também é 3. Repare que se eu pegar aqui, por exemplo, o ponto 3, 1, ele está aqui, ó. Ele não está sobre a bissetriz. Usando a minha lousa quadriculada aqui, esse aqui é 1, 2, 3, aqui é 1. Então esse ponto é o 3, 1. E esse ponto aqui, ele é o 3, 3. Em outras palavras, qualquer ponto nessa bissetriz, seja aqui no primeiro quadrante ou aqui no terceiro quadrante, eles terão ordenadas e abscissas iguais. Isso quer dizer, moçada, que nessa bissetriz você pode falar que x é igual a y. Por exemplo, 3 vai ser igual a 3,
Aqui, por exemplo, menos 3 vai ser igual a menos 3. Menos 3 no x é igual a menos 3 no y. Isso parece muito óbvio e é realmente, mas a quantidade de alunos que eu vejo fazendo confusão, tanto em geometria analítica quanto em funções, e se perdendo com esses valores é uma grandeza. E aqui tem uma coisa interessante, né? Não é a única maneira, existem outras, mas aqui você começa a pensar uma coisa, por que mais vezes mais é mais, menos vezes menos é mais? Você pode aproveitar isso aqui para entender melhor. Repare que ponto sobre essa bissetriz, 3 igual a 3, menos 3 igual a menos 3, passa esse menos 3 aqui para baixo dividindo. O que dá isso? Valores iguais quando dividido não tem que dar resultado 1, ou seja, dá 1 o quê? Positivo. Por isso que menos dividido por menos, menos vezes menos, afinal produto e divisão são operações opostas, dá positivo. Porque eu tenho valores na mesma bissetriz iguais. Repare agora o seguinte. Eu vou desenhar a bissetriz aqui agora. Essa daqui é considerada bissetriz dos quadrantes pares. É uma BQP. Bissetriz dos quadrantes pares. Repare que valores sobre essa bissetriz, por exemplo, aqui ele tem uma ordenada positiva e uma abscissa negativa. Por exemplo, menos 2 e 2. Menos 2 aqui no eixo X, 2 aqui no eixo Y. Menos, mais. Se você pegar um valor aqui, a mesma coisa. Você vai ter um valor no eixo X e um valor no eixo Y. Por exemplo, vamos supor que aqui é 4, aqui é menos 4, 4 e menos 4. Em outras palavras, nessa bissetriz, x é igual a menos y. Se aqui x era igual a y, aqui x é igual a menos y. Se você fizer a seguinte operação, 4 passa o menos 4 dividindo, o que dá isso? Menos 1. Ou seja, os sinais dos valores dessa bissetriz, eles são alternados. Menos mais, mais menos. Aqui te ajuda a entender por que menos dividido por mais é menos, ou vezes, tanto faz. Tanto aqui, quanto aqui. Isso te ajuda a entender um pouco melhor. Moçada, plano cartesiano é um dos mais importantes sistemas de referência da matemática. Uma última coisinha. Repare o seguinte, se esse ângulo é 45, aqui também é 45, aqui é 45. Isso vira 90 graus. Então é como se você tivesse um plano cartesiano girado de 45 graus. Diríamos que ele é um plano cartesiano secundário. Isso pode ser útil em várias partes do ensino médio, como veremos no futuro próximo. Beleza? Fechou essa aula de plano cartesiano, reta real e o fechamento de conjuntos numéricos. Moçada, olha só, vou resolver um exercício com vocês sobre esse assunto. O exercício está na apostila que vai no assunto sobre funções, que eu vou fazer em breve para vocês. Então, essa matéria eu não vou colocar por enquanto na descrição o link da apostila. Vou deixar para a aula de funções. Mas eu vou fazer esse exercício com vocês para dar uma trabalhada nesse assunto que eu acabei de comentar. Ele fala assim, olha, se m mais 2n e m menos 4 e 2 menos n e 2n representam o mesmo ponto no plano cartesiano, então m elevado a n é igual a. Moçada, o que significa isso? Significa o seguinte, vamos chamar esse ponto aqui de A. Então nós temos m mais 2n é a abscissa desse ponto e m menos 4 a ordenada. No outro ponto, vamos chamá-lo de B, nós temos 2 menos n como abscissa e 2n como ordenada. E como ele disse, são dois pontos iguais no plano cartesiano. Se eles são iguais, significa então que suas abscissas são iguais. Então, iguala. Ou seja, n mais 2n tem que ser igual a 2 menos n. Repara que isso dá uma equação. Vou dar uma melhorada nela. Vou jogar esse m para cá, vai ficar 2m mais 2n igual a 2. Repara, moçada, que tem 2 no primeiro termo, 2 no segundo termo, 2 do outro lado. É uma soma com valores, com termos. Vou dividir tudo por 2 para simplificar essa equação. Ou seja, m mais n igual a 1. Melhorei a minha equação.
Mas se as abscissas são iguais, então as ordenadas também têm que ser iguais. Afinal, representam o mesmo ponto. Então, igual. Daqui eu tiro que m menos 4 é igual a 2m. Outra equação com duas incógnitas. Para ficar bonitinho, tudo no primeiro membro só, incógnitas, e no outro número, eu vou jogar o 4 para cá e o 2 para cá. Vai ficar m menos 2n igual a 4. E agora eu vou fazer o que com essas duas equações? Sisteminha. Em breve, aula de sistema linear. Então, m mais n igual a 1, e daqui nós temos que m menos 2n igual a 4. Lembrando, numa outra aula que eu fiz aí para trás, que você pode fazer o quê? Somar, subtrair, multiplicar, dividir, sistema, você pode fazer um monte de coisa. Nesse caso aqui, repare que eu tenho m e n. Então, se eu subtrair uma equação da outra, olha o que vai acontecer. m menos m, zerou. n menos 2n, 3n. Igual a 1 menos 4, menos 3. Daqui nós tiramos que n é igual a menos 1. Achei o n. Se o n é menos 1, você volta aqui ou aqui, tanto faz. Aqui, olha, mais fácil. Se o n é menos 1 vem para cá, mais 1, com mais 1, 2, logo o n é igual a 2. Achei os meus pontos. Moçada, não precisa, mas eu vou mostrar para você, porque o certo era só você fazer o que agora? Resolver o exercício para a FUVEST. Tempo é dinheiro, ou seja, m é 2, n é menos 1, então esse é 2 a menos 1, que é meio. Pronto, acabou o exercício, morreu aqui. Mas vou fazer uma outra coisa, que é o seguinte, quais seriam esses pontos? Vamos verificar? Se o m é 2, seria 2 mais 2n menos 2. 2 com menos 2 daria 0. m menos 4. O m é 2. 2 menos 4 menos 2. Que ponto é esse no plano cartesiano? 0 e menos 2. Onde que ele está? Em cima do eixo y. Lembre-se da aula agora, da explicação de agora há pouco. Vamos ver se confere. B? Vejamos. B. 2 menos n. O m é 2. 2 menos 2, 0. Bateu. Claro, eles são iguais. n é menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, 0 e menos 2, os pontos são iguais. Como eu disse, é uma matéria bem simplesinha, mas essencial. Sabe, e aí, gostou? Se gostou, já sabe. Curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, ajude a divulgar essa ideia. Vamos melhorando a matemática cada vez mais. Grande abraço e até a próxima.